aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar na filosofia de investimento de ninguém menos que Luiz Barsi Filho, o nosso rei dos dividendos. E o jeito que ele pensa é, olha, surpreendentemente simples, mas muito poderoso. A ideia não é ficar rico da noite para o dia, não. É construir uma fonte de renda que seja sólida, que dure. Vamos entender como é que ele faz isso? Essa frase aqui é a base de tudo. É uma afirmação bem ousada, né? Vai totalmente contra aquela ideia de que a bolsa de valores é um cassino. Para ele, o mercado não é sobre sorte, é sobre estratégia. E essa crença é o ponto de partida para tudo que a gente vai conversar hoje. Bom, e qual vai ser o nosso caminho? A gente começa entendendo a filosofia do rei dos dividendos, depois qual é a mentalidade certa para investir, aí a gente entra no foco principal, que são os dividendos, passa pelas regras do jogo e no final a gente amarra tudo com um resumo de dicas bem práticas. Então vamos lá, primeira parte. O pilar de toda a filosofia do Barsi é uma virada de chave na nossa cabeça. Não se trata de ficar comprando e vendendo papelzinho. A ideia é se tornar sócio de bons negócios de verdade. E olha só, esse slide aqui mostra a diferença de uma forma muito clara. De um lado, o especulador, que aliás o próprio Barsi já disse que foi um dia. Ele vive daquela adrenalina do curto prazo, sabe? Compra na alta sonhando em vender mais caro. Já o investidor, na visão do Barsi, tem mentalidade de dono. Ele pensa lá na frente, no longo prazo, e o que ele busca é construir uma renda, não um lucro rápido. Para muita gente, a bolsa é o paraíso da especulação, mas para o Barsi, a riqueza está no caminho contrário. Vamos para a segunda parte, então. Barsi sacou que o maior desafio não está nas altas e baixas do mercado, está dentro da nossa própria cabeça. Pensem um pouco. Seria o governo? Uma crise econômica? Os grandes fundos de investimento? Que nada. Para o Barsi, a resposta é muito mais pessoal. E tá aí o primeiro grande inimigo, a ansiedade. É ela que faz a gente tomar decisão no susto, na pressa, quando o mercado cai ou quando o resultado demora para aparecer. A impaciência, segundo ele, é péssima para os negócios. E o segundo inimigo, o segundo é o ego. Aquela vaidade de querer mostrar um patrimônio gigante ou de sair gastando com luxo pode tirar o foco do que realmente importa, o fluxo de caixa que os investimentos geram. Como Barsi diz, patrimônio satisfaz o ego, mas são os dividendos que pagam as contas. Beleza, mas então qual é o antídoto para esses inimigos internos? São duas coisas: paciência para esperar os resultados chegarem e disciplina para se manter firme na estratégia, mesmo quando todo mundo parece estar correndo para o outro lado. É ter a convicção de que, com o tempo, o ganho vai vir. Certo, agora a gente chega no coração da estratégia. Mas por que essa obsessão toda com dividendos? O segredo, como a gente vai ver, não está no preço da ação. Está em outra coisa. Primeiro, o básico do básico, né? Uma ação não é um bilhete de loteria. É um título de propriedade. É o menor pedacinho de uma empresa de verdade que tem fábrica, funcionário, produto. A mentalidade é de ser dono desse pedacinho. E como dono, a pessoa tem direito a uma parte dos lucros. Isso são os dividendos. E a parte mais importante aqui, a virada de chave, é que eles são pagos com base na quantidade de ações que se tem e não no valor que foi pago por elas. Esse detalhe muda o jogo todo. E antes de seguir, tem uma provocação do Barsi que é sensacional. Ele dá uma cutucada forte na renda fixa, dizendo que, na maioria das vezes, ela mal consegue cobrir a inflação pessoal de cada um. Ou seja, acaba virando uma perda fixa com cara de investimento seguro. E isso traz a gente de volta para a mudança de mentalidade mais importante de todas. A maioria das pessoas fica vidrada no sobe e desce do preço da ação. O Barsi foca em acumular o maior número possível de ações. E qual é o melhor jeito de comprar muitas ações? Quando o preço delas está lá embaixo. Agora, olhem bem para essa tabela, porque é aqui que a mágica acontece. E é matemática pura, super simples. Pensem comigo. 2 investidores, cada um com R$100. O investidor A vai lá e compra uma única ação, bem cara. O investidor B, com os mesmos R$100, compra 100 ações baratinhas. Aí a empresa paga 10 centavos de dividendo por ação. O investidor A recebe 10 centavos. Já o investidor B, com as suas 100 ações, recebe R$10. O retorno dele em dividendos é 100 vezes maior. É por isso que a quantidade é o que realmente importa. Certo, a teoria é poderosa, a gente já entendeu, mas e na prática, como é que se aplica isso no dia a dia? Vamos ver as regras que o Barsi segue. O processo dele pode ser resumido em 3 passos bem diretos. Primeiro, estude. Tem que achar empresas boas, com projetos que se sustentem no longo prazo. Segundo, compre na baixa.
crise não é motivo para pânico, é a melhor liquidação que existe para comprar mais ações por um preço menor. E terceiro, reinvista. O dinheiro dos dividendos que entra volta para comprar mais ações, criando um ciclo que só cresce. E na hora de estudar, os critérios dele são bem claros. Ele foca em poucas empresas, coisa de 10 a 12, para conseguir acompanhar de perto. Ele busca as que têm um bom histórico de pagar dividendos e prefere as companhias que já são consolidadas, fugindo daquela incerteza de IPO. E um ponto fundamental, ele simplesmente ignora o barulho, as previsões de político e economista. Mas, tão importante quanto saber onde investir, é saber onde não investir. O Barsi evita setores que são muito sensíveis a crises e que têm custos muito altos, como varejo e companhia aérea, por exemplo. Ele definiu esses critérios e se manteve fiel, mesmo que isso significasse deixar passar uma ou outra oportunidade de curto prazo. Bom, e chegamos na nossa última parte. Agora é hora de amarrar tudo que a gente viu em dicas bem práticas e diretas para quem pensa em seguir essa filosofia. Então, vamos lá ao resumo da ópera. A estratégia do Barsi pode ser resumida em 5 mandamentos. Primeiro, paciência e disciplina, sempre. Segundo, pensar como sócio, como dono do negócio. Terceiro, e talvez o mais importante, focar na quantidade de ações, não no preço. Quarto, enxergar as crises como uma grande promoção na bolsa. E quinto, usar o dinheiro que as ações geram para comprar mais ações. É um método simples, mas que exige consistência, né? No fim das contas, a filosofia do Barsi é um convite para a gente mudar o jeito de olhar para a Bolsa de Valores. Deixa de ser um jogo de adivinhação para se tornar um projeto de vida, uma parceria de longo prazo com boas empresas. A pergunta final, então, não é sobre dinheiro, é sobre mentalidade. Todo mundo está pronto para pensar como um dono?